Olá, bom dia! Quinta-feira, 13 de agosto, e a partir de agora você confere as principais informações da nossa cidade. A gente começa trazendo a você os números relacionados ao coronavírus aqui no município. Na tarde de ontem, chegamos a 1.520 casos confirmados. Infelizmente, até aqui já são 94 óbitos. Ainda aguarda o resultado dos exames, como você vê aí na tela, 771 casos suspeitos. E a notícia boa é que o número de pessoas recuperadas ele está subindo, porém ele ainda continua o mesmo de terça, quarta, ele ainda permanece hoje, quinta-feira, 1.221. Agora, sobre o tratamento hospitalar, dos casos confirmados, 34 estão internados, sendo 10 em UTI. Já dos casos suspeitos, 25 pessoas estão internadas, sendo 10 em UTI. Lembrando que os números são atualizados diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura e também aqui na TV Câmara. A análise das contas do Poder Executivo é cheia de detalhes, difícil de ser entendida. Na reportagem a seguir, você vai entender o processo que leva à aprovação ou rejeição dessas contas. Para as eleições municipais de 2020, algumas regras da disputa foram modificadas pelo Congresso Nacional. Dentre as mais importantes estão o fim das coligações para candidaturas de vereador, o número de postulantes por chapa e o sistema de eleição nas chamadas sobras de cadeiras. Até 2016, os partidos podiam se juntar e lançar uma chapa para vereador. Agora isso é proibido. Cada sigla deve ter a chapa sozinha, sem a participação de nenhuma outra. Para prefeito, as coligações seguem valendo normalmente. O número de candidatos para 2020 deve obedecer à seguinte conta: 1,5 o número de cadeiras do Legislativo. Veja o exemplo de Jacareí. São 13 vereadores. 1,5 dá 19,5. Assim, cada partido pode lançar no máximo 20 candidatos. Lembrando que 30% tem que ser de mulheres. Nas sobras de cadeiras está o modo que um candidato pode se eleger. Para isso, a gente precisa entender o que é o quociente eleitoral, que não mudou. Vamos ver o caso de Jacareí. Suponhamos que os votos válidos aqui, de toda a eleição, somem 130 mil. Divide-se esse número pela quantidade de vereadores, o que daria então 10 mil. Dessa forma, para que um partido eleja um vereador, é preciso que a soma de todos os seus candidatos atinja os 10 mil votos. Se atingir 20 mil, elege 2 e assim por diante. Agora, ao somar a quantidade de vereadores eleitos, vamos imaginar que as chapas somadas pelo quociente eleitoral elegeram 10 vereadores. Em Jacareí, portanto, faltariam 3 para completar o legislativo. E aí está a novidade. Estas 3 cadeiras que sobram serão destinadas aos 3 mais votados. Claro, não entrando aí os já eleitos. E dentre esses 3 mais votados, podem estar candidatos cujos partidos ou chapas não atingiram o quociente eleitoral. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou um guia com novos critérios para a triagem clínica e epidemiológica de candidatos à doação de sangue. Entre as principais mudanças está o fim da restrição de doação de sangue por homens que tiveram relações homoafetivas. Em vigor desde o dia 7 de agosto, o material atualiza as orientações aos serviços de hemoterapia. Os critérios, segundo a agência, foram pactuados com especialistas da Rede Nacional de Serviços de Hematologia e Hemoterapia e já vêm sendo aplicados desde a formalização da decisão do STF, que aconteceu em junho desse ano. Então, mudanças aí para quem é doador de sangue. E agora a gente confere alguns destaques do trabalho realizado pelos vereadores aqui na Câmara Municipal. Primeiro destaque de hoje do vereador Arildo Batista, do PTB. Ele faz indicação solicitando
substituição de farol piscante localizado na confluência ali na da Rua Pompílio Mercadante e também da Floriano Peixoto, que fica no centro da cidade. Segundo o vereador, a ideia é que o semáforo ele funcione normalmente aí com parada e segmento do trânsito, não mais seja piscante, para evitar acidentes ali nessa região central da cidade. Próximo destaque de hoje, do Juarez Araújo, do PSD, ele registra indicação solicitando limpeza da ciclovia localizada na Avenida Davi Monteiro Lino, nas proximidades da UPA Dr. Telmo. Segundo o vereador, o mato já está crescendo, ali causando aglomeração, proliferação de animais peçonhentos e também trazendo risco para a população. E o último destaque de hoje, da vereadora Lucimar Ponciano, do MDB, ela faz indicação solicitando limpeza e capina em toda a extensão da estrada Galdino Teodoro Rezende, que fica no bairro Estância Porto Velho. Mais informações sobre o Poder Legislativo você acompanha no jacareí.sp.leg.br. E falando ainda sobre Câmara Municipal, durante a sessão ordinária de ontem foram aprovadas por unanimidade as contas anuais de 2017 da Prefeitura, o primeiro ano de mandato da atual administração. Na prestação de contas do Executivo foi apresentada a situação da administração no ano em questão, com restos a pagar elevados. Outro projeto aprovado busca criar o Agosto Dourado, que tem como objetivo conscientizar sobre a importância do aleitamento materno e incentivar a doação de leite, além de palestras, eventos e reuniões com a comunidade. Então, na sessão ordinária de ontem, 2 projetos aprovados, o Agosto Dourado e também a aprovação de contas da Prefeitura Municipal referentes ao ano de 2017. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que aumenta a majoração de pena para o crime de estelionato. O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que endurece as punições previstas no Código Penal para o crime de estelionato. O texto prevê 4 novos casos para o aumento de 1/3 da pena, que vai de 1 a 5 anos de reclusão. Entre eles estão golpes aplicados pela internet, por ligações originadas de dentro dos presídios e por funcionários públicos que se aproveitam do cargo para praticar o crime. A matéria agora segue para o Senado. Não quer pagar pena pesada, pena alta? Não faz coisa errada. Não vai para a cadeia. Sempre que eu puder votar aqui, vou votar para aumentar a pena, senhor presidente. É um equívoco aumentar a pena no que diz respeito à prisão dos estelionatários. Até porque nós vamos pagar para colocá-los na cadeia, vamos pagar para mantê-los na cadeia, vai custar para alimentá-los na cadeia. Um custo bárbaro. Não podemos achar que o crime de estelionato é um crime de menor poder ofensivo. Buscando sanar esse problema, é preciso sim endurecer pena e enfrentar o problema. Nós deveríamos estar com as sessões remotas votando projetos relativos à pandemia. E temos tantos não ultrapassarmos, neste momento, a linha de querer aumentar penas em períodos desnecessários. No início das votações, os deputados aprovaram um requerimento do governo pedindo a retirada de pauta da medida provisória que dispensa beneficiários da tarifa social de energia elétrica de pagarem conta de luz entre os meses de abril e junho desse ano. Os partidos de oposição apontaram uma suposta contradição na manobra do governo. O governo precisa se definir o que quer exatamente dentro dessa casa, porque edita medidas provisórias e faz de tudo para que elas caduquem. Faz acordo para serem votados e aprovados projetos de lei e depois o presidente da República veta alguns deles na integralidade. Só para deixar claro, tem várias medidas provisórias que são editadas pelo governo federal que, por exaurirem os seus efeitos, nós acabamos não votando. Isso não é culpa de ninguém. Os efeitos desejados para o setor com essa medida provisória foram totalmente exauridos. Os deputados ainda prestaram homenagem aos mais de 100 libaneses mortos numa explosão na região portuária da cidade de Beirute na terça-feira. Até o momento foram contabilizados 135 mortos e cerca de 5.000 feridos no acidente. Como descendente de pai libanês e de família libanesa, com familiares ainda no Líbano, de prestar minha solidariedade, não só à comunidade libanesa no Brasil, que é muito grande, mas também as famílias libanesas que lá estão. Como presidente da Frente Parlamentar Brasil-Líbano, como neto de 4 libaneses,
como homem que ama e valoriza suas raízes, seus antepassados, sua cultura, sua tradição, eu queria trazer a solidariedade ao povo libanês. Jacareí ganha mais um parque linear, desta vez no Jardim Santa Marina. O espaço tem quase 1.000 metros quadrados e recebeu revitalização total em toda a sua extensão, contemplando áreas de convivência. O local contará com o monitoramento do COI, o Centro de Operações Integradas, aí por meio de câmeras espalhadas por todo o parque, além de oferecer novas opções de esporte e lazer. Os moradores da região esperam que a obra também leve outros benefícios, como o fomento econômico local e também a valorização dos imóveis. Você confere o endereço aí desse novo parque linear aqui na tela para poder aproveitar, mas se lembre que a gente ainda está em quarentena, então se precisar sair de casa, sai de máscara, sai protegido e evite aí a aglomeração. Conheça agora o dilema do Adélcio de Toledo, enfermeiro que na batalha contra a pandemia acabou testando positivo para a Covid-19. Pai, esposo, mineiro. Há mais de uma década, o Adélcio fez de Jacareí sua segunda casa e é aqui que ele atua como profissional de saúde. Com a chegada da pandemia causada pelo novo coronavírus, ele viu o hospital onde trabalha se transformar. A rotina de médicos e enfermeiros se tornou ainda mais detalhista e o trabalho de conscientização nunca foi tão importante. Isso porque a Covid-19 transformou o mundo. Pode ter certeza que todos os funcionários da área de saúde, não tem ninguém brincando. Todos os técnicos auxiliares estão falando para os familiares ficarem em casa, estão falando para os familiares usar máscara, sair de casa só se for preciso. Tá? Ninguém está brincando porque a gente sabe. A gente sabe o que a gente passa, o que está passando. Acostumado a cuidar, Adélcio virou paciente e precisou ser cuidado ao testar positivo para a Covid-19. A evolução do vírus foi rápida. 3 dias depois que começou a sentir os primeiros sintomas, foi internado. Teve parte do pulmão prejudicado e logo foi para a UTI. Mas eu, honestamente, eu achei que eu não teria sintomas. Seria só aquela falta de ar leve, só aquela tosse. A ficha caiu, que não é brincadeira, foi na segunda tomografia. Que daí mais de 50% do meu pulmão já estava tomado. Tá? Aí já era a tomografia, ficava bem grave. Uma outra médica me viu, conversou com a equipe da UTI e resolveram descer eu para a UTI, onde eu fiquei 6 dias internado na UTI. A esposa, Paula, grávida de 4 meses, ficou assintomática e não precisou de atendimento médico. O isolamento dela em casa e dele no hospital só fizeram a preocupação e a saudade aumentarem, mas a tecnologia deu uma forcinha para os dois. Paciente suspeita de Covid ou Covid positivo não recebe visitas em nenhum momento. E foi muito difícil, mas que ajuda muito é o celular, a gente poder ver as pessoas. Isso ajuda a aproximar um pouquinho. O celular ajudou muito, então a tecnologia ajudou muito a aproximar, né, os familiares. Assim como Adélcio, dezenas de milhares de profissionais de saúde já foram infectados pelo novo coronavírus no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Apesar dos números, milhões de heróis espalhados mundo afora travam, dentro dos hospitais, uma verdadeira guerra contra a doença. E a boa notícia é que muita gente se recupera e passa a olhar a vida de um jeito diferente. Então eu acho que a gente tem que parar um pouco mais, pensar um pouco mais, que as coisas têm que ser devagar, não precisa ficar correndo, a vida é curta, nem sempre o dinheiro é o mais importante, a família, os amigos, é muito importante. A gente precisa ter mais humanidade, a gente ter um pouquinho mais de carinho, mais de amor ao próximo, ter mais empatia, né? Principalmente ter empatia, colocar no lugar dos outros. E com essa história a gente dá os nossos parabéns e principalmente o nosso muito obrigada a todos os profissionais de saúde que estão correndo risco, colocando suas vidas em risco para combater a pandemia, né? E tirar salvar muitas vidas, né? E lutar pela população como verdadeiros heróis. Muito obrigada a todos os profissionais de saúde.
A gente termina essa edição agora, lembrando que mais informações sobre o Poder Legislativo você acompanha no nosso site. E para acessar todas as informações relacionadas aos números do coronavírus, acesse o jacareí.sp.gov.br. Obrigada por sua companhia em mais uma edição do NJ e amanhã a gente se vê. Tchau!